Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Evaristo Faria, vim aqui para falar sobre dois teminhas bem bacanas. Já ouviu falar de porradoterapia? Ou melhor dizendo, porrada terapia e as lucubrações evarísticas? O que você me conta? Sabe ou não sabe? Se não souber, vamos descobrir nesse vídeo aqui. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais, @provocandocaos, vocês vão achar a gente aí de qualquer jeito, beleza? Bora lá! Mas antes da gente falar sobre o primeiro tema que eu falei para vocês, a gente tem que lembrar aquela velha história. Vamos contar uma história aqui, né? Velha história de contar uma história. Onde eu conheci essa palavra, porrada terapia? Teve uma viagem que eu fiz para o Rio que eu já estava em um processo muito intenso de estudar oratória, planejamento de carreira e tudo mais. E nesse processo eu conheci um tal de Simon Van Traub. Aí você vai nas redes sociais, você vai na internet e vê lá um cara um pouco diferente. O nome já é diferente, né? Aí você vê a fisionomia daquele cara alto, branco, com a barba preta, o zóião colorido, e aí você fica meio assim. Porém, você começa a ler sobre ele, ver entrevista, foi no Jô, uma pessoa muito descolada, muito tranquila, muito engraçada. E eu me interessei muito por isso, porque ele tinha duas coisas que era de muito interesse. Eu sempre achei que minha voz ia estar com a rachada, e eu acho que mas faz parte do processo e vida que segue. E também ele trabalhava a questão de oratória. Ele trabalhava a questão de você mudar o timbre da voz e trabalha ainda, né? E e aumentar a sua performance de palco. Eu estava estudando muito esse assunto, já estava indo para o Rio fazer uma viagem. Olha que legal, vamos fazer o seguinte, liga, vamos marcar uma consultoria não, ele faz consultas, né? Liguei, marquei uma consulta, uma baba, a agenda dele meio cheia, viaja muito, ele tem filial em São Paulo, filial em Brasília, pelo menos tinha na época, né? E eu fui marcar uma consulta, cheguei naquele ambiente dentro de um prédio, e ele tem meio que um auditório ao lado do apartamento dele. E aí, bora lá, vamos conhecer o processo dele, e ele me apresentou a tal da porrada terapia. E é porrada mesmo. E se eu não me engano, tinha mais 2 alunos presentes e tinha um online. Isso já, olha, falar de aula online com ele já era muito tempo atrás. E vamos lá, o Evaristo, fazer uma apresentação sem preparo nenhuma, e o bicho, ó, descendo o sarrafo. E como se diz aqui, né, prepare-se que ele vem bomba. E eu fui entender muito depois, comprei todo o material dele, livros, CDs e tudo mais, e muito tempo depois, aplicando algumas coisas nesse sentido no treinamento, a gente percebe que as pessoas reagem de uma forma, no primeiro momento meio que de proteção, de defesa, mas depois elas percebem o tanto que é importante, porque elas dão um passo para frente. Então, o que seria o conceito da porradoterapia? É um momento onde você recebe um feedback, esse feedback muito direto, um feedback que te toca na ferida, onde você precisa melhorar mesmo, para que depois você age em cima desse feedback. E a gente sempre combina, né? Vai começar um evento, vai falar de porradoterapia, a gente tem que combinar, porque tem gente que não está preparado para isso. Na verdade, a maioria das pessoas não estão preparadas para isso. Tinha até o programa lá do... Como que é? Totalmente sincero, acho que é isso mesmo. E ele era muito sincero, e as pessoas achavam aquilo nele algo muito arrogante, prepotente, assim por diante. E não tem nada a ver. Isso significa que se você se abrir para o novo, a porradoterapia te faz evoluir pra caramba. Por quê? É ali que a gente fala a verdade, é ali que a gente pontua o que precisa melhorar, e é ali que a gente ver se você está aberto para aprender. Se tem uma coisa que a gente tem que pôr na mente e trabalhar bastante, nós precisamos sermos ensináveis. A partir do momento que a gente é ensinável, a gente sim consegue evoluir. E a porradoterapia te ensina a receber feedbacks e trazer você para um ambiente desconfortável, um ambiente de sol, e o sol não deixa ninguém quieto, né? E nesse sol a gente começa a se mover, começa a agir. E se você agir certo, agir rápido e agir com constância, não tem jeito, a gente vai encontrar o sucesso
muito facilmente. Facilmente não, né, gente? Muito certamente, beleza? Mas pegando um link, então essa é a porradoterapia. Se você pensar, para eu aceitar essa porradoterapia, o que eu preciso? Eu preciso abrir o coração para todo tipo. Olha, se você é rancoroso, se você é pessimista, se você é um cara egoísta, se você tem muita vaidade, deixa isso de lado, deixa isso de lado. Salomão já dizia, né, vaidade, o ser humano é pura vaidade, né? Então, mas tenta segurar isso, inveja, tenta segurar isso de lado para que você possa evoluir. E aí você começa a olhar as coisas de uma forma mais positiva, otimista, de uma forma mais alegre. E uma frase, preste atenção que eu vou falar agora, uma frase muito interessante. Você tem que olhar as coisas com a mente forte, com a mente de ferro, com a mente de aço. Somente assim que a gente consegue romper as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E essa mente a gente trabalha, não é que você nasce com ela, não é aquela pessoa durona, que bate, que briga, fortuna da turma, não. É a pessoa que aguenta a porrada e essas porradas você consegue absorvê-las e a partir daí você desenvolver aprendizados com ela e seguir em frente. Até tem uma frase bem legal, se eu não me engano é do Albert Einstein, que diz que o mais forte não é aquele fortão, aquele que consegue vencer uma batalha, sim aquele que consegue se adaptar ao meio em que vive. Então você tem que tentar se adaptar ao meio que vive para aguentar as porradas do dia, aguentar a porrada terapia e assim por diante. E por fim, eu chamo vocês nesse tema que a porrada terapia é o momento mais importante que você tem, a forma mais fácil que você tem para a evolução. Se você entender que receber feedbacks que te aponte coisas que merecem ser melhoradas é a melhor coisa que tem. Nós não somos acostumados a receber este tipo de feedback, mas insista para o seu amigo, insista para a sua família, insista para os seus colegas de equipe para dar os feedbacks onde você precisa melhorar. Somente aí você consegue aparar essas arestas, né, e chegar a um denominador onde você possa pular do outro lado do muro e seguir a sua caminhada, porque essa barreira que estava te impedindo pode ser desmontada a partir do momento que alguém te dê alguma informação nesse sentido. É quase aquela historinha que você tá com um catarrinho aqui, né? E ninguém fala. Ou tá com o zíper da calça aberto e aí ninguém conta, todo mundo fica com vontade de falar, mas não fala. Aí chega aquele amigo ou aquela pessoa que não te conhece e vai e fala. O que você faz? Agradeça e muito, porque ali ela te tirou uma coisinha do nariz, ou um feijão no dente, ou a braguilha aberta te tirou dessa condição de exposição desnecessária, beleza? Então agradeça muito e pense, a porradoterapia é a forma mais fácil que nós temos para evoluirmos. Então abra o coração, trate as coisas um pouco mais com positividade que a gente chega lá. Saindo desse movimento de porradoterapia, eu vou entrar no movimento de lucubrações evarísticas. Como eu disse lá no início, nós íamos falar de porradoterapia e lucubrações evarísticas. Agora, o que é lucubrações evarísticas? Essas coisas loucas, essas coisas que a gente fica inventando na hora que não tem nada para fazer, né? E aí acaba que vem esses nomes. Eu achei muito interessante e na mesma pegada da porradoterapia, nós temos a questão da lucubração evarística. O que ela traz? Ela traz coisas do tipo, são várias, eu vou trazer as 4 mais importantes que eu acho para esse tema de hoje, que a gente fala muito sobre carreira e oratória. A primeira é você fala se você quiser. A segunda, você simplesmente lê se você quiser. A terceira, você planeja se você quiser. E a quarta, o problema é seu. Essas 4 lucubrações evarísticas, elas retratam um pouco da porradoterapia que eu tento passar para os meus alunos, que eu tento passar para os meus ouvintes, para que a gente possa evoluir um pouco a cada dia. Isso é importante. É melhor você dar passinhos pequenos todo dia do que você dar passos grandes ao longo, de vez em quando, e depois você fica um tempão sem dar passos. É tipo a filosofia do Duolingo. Se você conhece um aplicativo bem bacana para aprender línguas, inglês, tem um punhado de línguas, o CEO do Duolingo diz, mais vale você aprender um pouquinho, 5 minutos por dia, do que você aprender meia hora, 1 hora, uma vez por semana.
e você ter essa constância de 5 minutos durante 2, 3 anos, com certeza você vai aprender. E, ó, primeira lucubração evarística, você lembra? Vou deixar um minutinho. Primeira, gente, que eu falei foi, você fala se quiser. Nosso tema principal aqui é fale se quiser, né? É falar, é oratório. Então a primeira porrada da lucubração evarística é você fala se quiser. Agora, por que eu digo isso? A gente sempre encontra pessoas, quando está nas palestras, quando está em algum evento falando sobre oratório, e as pessoas vêm lá e, Evaristo, mas você fala porque você já está acostumado e tudo mais. E aí eu pergunto para ele, por que você não fala? Ah, porque eu tenho horror à apresentação, porque eu não gosto de ficar na frente dos outros falando alguma coisa. E quando a pessoa traz isso para mim, sempre me puxa duas coisinhas. A primeira, não é questão de horror, é claro que depende da forma que você foi criado, é claro que depende da forma que você estudou, onde você estudou, se teve alguma repressão, algum trauma no decorrer da vida, cada um tem os seus processos aí que pode bloquear, né? Mas quando as pessoas, na maioria das vezes eu enxergo o seguinte, a pessoa fala que tem dificuldade de falar por preguiça ou porque ela não considera importante a fala em público. Por que preguiça, gente? Porque a hora que eu falo para ela, peraí, você tem muita dificuldade, você quer aprender a falar em público? Quero, sim, claro, eu tô aqui para isso. Então tá bom, você tem que ler muito, você tem que ler bastante para você ter a condição de começar a falar bem. E ler o quê? Ler oratória, ler planejamento de carreira, ler coisas que façam sentido para você falar em público, e a partir do momento que eu faço esse processo de leitura, eu começo a ficar obeso de conhecimento e não tem jeito, você vai começar a falar daquilo que você está lendo. Então, você fala para ele ler, ele, mas leitura é chato, né? É muito chato. Se você pensar bem, o Brasil tem o Brasil faz a leitura de um livro por ano, em média. Então é chato mesmo. Apresenta alguns livros que são chatos, mas se você procurar um livro legal, você vai, um autor que te encante, só procurar, faz o teste que você vai achar. Bom, então ele não gosta de ler. Eu falo, e você? Treina na hora que você vai, para você não ficar com terror de falar em público? Ele treina, se você perguntar para ele como que ele treina tipo, igual fazer as provas quando a gente é adolescente, né? Um dia antes da prova eu tô lá treinando o conteúdo. Aí eu passo a noite inteira treinando o conteúdo. Chega na hora, dá aquele branco, né? E depois a gente vem aquela questão, a importância. Eu tenho terror de falar em público, porque, falei para vocês, é preguiça, um pouco é preguiça mesmo. E eu também tenho terror porque eu não dou importância. Se a gente estuda aí, 30 anos na bunda na cadeira, ninguém chama atenção para isso. Muitos poucos professores ou escolas chamam atenção para isso, para falar da importância de falar em público para a sua vida profissional e sua vida pessoal. E aí, se eu não dou importância, eu não dedico tempo. Se eu não dou importância, eu não dedico energia e muito menos dinheiro. Imagine você investir dinheiro naquilo que você não dá importância. É muito difícil, e você mudar essa forma de pensar, ela leva um pouquinho de tempo. Por quê? Eu preciso passar por situações que exigem. Por exemplo, o seu chefe chegar um dia qualquer e falar, semana que vem você tem que apresentar para a diretoria esse índice. Aí sim, aí você sai correndo atrás de algum professor para que você possa ser orientado. O problema muito grande da oratória é que a oratória de última hora ela não funciona muito bem. Você precisa pegar esse processo, dar a importância devida e conduzi-la de pouquinho em pouquinho até chegar onde você quer chegar. Beleza? Então aqui nós falamos da primeira lucubração evarística. Vamos para a segunda lucubração evarística, que a primeira é fale se você quiser, a segunda é você ler se você quiser. Por que ler? Eu falei agora mesmo para vocês sobre a questão da importância da gente falar. E a leitura, ela traz um ganho muito grande para você como profissional, porque ela te ajuda nas palavras, conhecer novas palavras, ela te ajuda na linha de raciocínio, ela te ajuda na concentração, ela é uma forma de relaxamento, ela te ajuda muito nesse processo. E considerando que eu preciso aprender para falar, a leitura é uma das principais coisas que a gente tem para que a gente possa aprender mais e mais e mais. Se você pegar no meio da sua faculdade ou no início, antes de entrar, se você começar a ler, a quantidade de horas que você estará disponível
para uma apresentação, se você ficar lendo, com certeza você vai ter um ganho gigantesco na sua vida. Porque chega uma hora que você vai estar lotado de conteúdo, vai estar obeso de conteúdo e vai vir a tal da eureka que eles chamam, né? Aquela ideiazinha que quando você põe a mão na massa, ela se transforma num projeto muito legal, com propósito, e aí tudo fica muito mais fácil. A leitura te faz sair do seu mundo sem você ter que sair de casa, só para você ter uma noção. Se eu quero aprender alguma coisa, a leitura me ajuda bastante. Se eu quero filosofar, se eu quero aumentar meu vocabulário para falar em público, a leitura ajuda bastante. Quanto mais você lê, mais você fala bem. Quanto mais você lê, mais você consegue fazer um bom networking. É aquela velha história, né? Se você só sabe de um tipo de assunto e sabe muito desse assunto, chega uma hora que você está num ambiente que poderia estar fazendo um network legal, mas aquele assunto seu não é tão agradável. Então vale muito a pena a gente pensar. E quando você fala que não lê, é porque você não quer ler, não é porque você acha chato. Porque eu posso te entregar um livro de 10 páginas cheio de figurinhas, se você não quiser ler, você não vai ler. Agora, eu posso te entregar um livro de 500 páginas sem nenhuma figura. Se for algo que tenha propósito, algo que tenha uma sintonia com o que você quer alcançar na vida pessoal e profissional, fica tudo muito mais fácil. É tipo a mulher, quando ela engravida, ela busca informações sobre a gravidez. Ali é um propósito muito maior. Agora, se ela está lá com 14, 15 anos de idade, ela não vai buscar esse tipo de informação, ela vai buscar outros tipos de informações, né? Bom, e aí a gente passando para outra lucubração evarística, que é você planeja se quiser. Essa questão do planejamento tem tudo a ver com a questão da criação também. Eu sou uma prova viva desse negócio, que tudo era muito feito, ainda é, né? A gente tenta controlar, mas é tudo muito feito na última hora. Espera a coisa importante chegar próxima à data que tem que executar, é tipo o imposto de renda, você deixa chegar na última data para você lançar todas as informações, e isso acaba que a gente deixa uma coisa importante que poderia ser feita devagarzinho, passo a passo, e chega um momento ela passa a ser algo muito urgente. E aí tudo isso atrapalha. E no planejar nós temos algumas coisas tipo, se você fala sem planejar, você corre o risco de falar alguma coisa não tão interessante. Agora, se você planeja e não fala o que você planeja, aí corre um risco também de você ser um eterno sonhador, você ficar só sonhando, só com a coisa na mente, olha que ideia boa, olha que coisa maravilhosa, e isso, se não sair da sua mente e transferir para a sua boca e transformar isso em frases, em palavras e argumentos, você corre o risco de ficar só na vida de sonhos o tempo todo. Mas por que a gente não planeja do jeito que precisa? Primeiro o costume de fazer as coisas sempre na última hora, e isso acaba que tem gente, eu funciono muito bem assim, porém não é tão saudável dependendo da situação. A gente precisa sim tentar executar o que tem que fazer agora, executar agora e não deixar para fazer amanhã. E a gente também tem a questão que eu falei lá no início, a criação, dependendo da situação, você foi criado num ambiente desse jeito. Se você pegar se você pegar mais ou menos assim, uma cultura japonesa, o que na cultura japonesa tem que chama bastante atenção, principalmente em obras ou em projetos de construção de algo? É que você trabalha o planejamento um tempão e depois você executa. Aí quando vai executar, você não mexe mais naquele planejamento, ou mexe o mínimo possível. Se você não planeja, você tem retrabalho. Se você tem retrabalho, você tem que planejar novamente. Planejar novamente para depois executar e verificar se está tudo ok. Então, se a gente puder planejar, se tiver condição de planejar tempo para isso, invista uma energia grande nesse momento para depois você começar a executar alguma atividade. É a mesma coisa de eu estar gravando esse vídeo aqui. Eu planejo, já fiz alguns vídeos aí sem planejamento. O que deu? Meu assessor Igor Camargo não deixou esse vídeo ir para frente de jeito nenhum. Por quê? Eu simplesmente cheguei, não apliquei o método, não apliquei o que eu defendo, o que eu acredito, deu errado.
deu eu gravando mais uma vez o mesmo tema para que a gente possa entregar um serviço de qualidade, um conteúdo de qualidade. E aí a gente pula para a última, lucubração evarística, não mais importante, porém ela vale a pena a gente parar um momento e prestar atenção, porque nessa lucubração tem muita porradoterapia, que é a lucubração que o problema é seu. O título já é uma forma meio arrogante de falar, mas não é para isso. Nós estamos aqui, lembra lá do início? Nós estamos aqui para falar sobre você precisa abrir o coração para receber feedbacks negativos e a partir daí você consegue evoluir um pouco mais. O professor que te dava só nota boa, geralmente ele é esquecido. Aquele que te chama atenção, aquele que querendo ou não, de uma forma ou outra, ele pega mais no seu pé, esse sim a gente lembra com um pouquinho mais de tempo, né? Bom, se o problema é seu, o que é esse negócio, o problema é seu? É algo que a gente pode pensar assim, se você está onde você está, se eu estou aqui gravando agora, e se tem alguma coisa acontecendo de errado, o problema é meu. O problema não é de quem está passando na rua, o problema não é de quem está apresentando algo na televisão, o problema é meu. E aí eu trago o seguinte, tem muita gente que sempre transfere aquilo que é de sua responsabilidade para outras pessoas. E esse é um problema sério. A partir do momento que você começa a fazer isso sistematicamente, o mundo começa a ficar muito ruim, porque aí se o governo faz alguma coisa, o problema é do governo. Se a sua empresa quebra, o problema é do cliente. Se o seu cliente para de comprar, o problema é que o problema é ele que é sacana. Vamos lá, se a escola do seu filho não presta, o problema é da escola. E se a sua esposa, a sua filha está com um problema, o problema são delas, né? Não de você. Será que é assim mesmo? Será que você não está fazendo isso e não conseguindo enxergar que o problema é seu? E aí, quando eu entro nessa questão de problema, eu trago para vocês o seguinte, tem um ditado que diz que 5% de todos os profissionais, 5% serão os profissionais bem-sucedidos, de qualquer classe. Pode ser o engenheiro, pode ser o técnico de segurança, pode ser o advogado, pode ser o líder, o gerente, pode ser o garçom. 5% apenas. Agora, por que tem essa teoria? Porque a gente entende que as pessoas fazem algo que não tem muito propósito envolvido. Não é aquilo que vem do coração. Eu lembro que eu fui num congresso de administração em Goiânia, e nesse congresso, à noite, eu encontrei com um amigo e a gente foi para um bar, que é o Cezinha, se não me engano, acho que é Cezinha ou Cicinho, alguma coisa assim. Esse bar lá serve de comida japonesa a churrasco. Muito gigante, numa esquina, lotado de gente. E eu pedi um suco de laranja com morango sem açúcar e gelo. Gente, na primeira vez eu pedi, depois de um tempo eu chamei o garçom de novo e falei, traz mais um suco para mim. Além de lembrar o tipo do suco, ele falou meu nome, olha que loucura. Isso é um diferencial total. Não sei se ele é orientado assim, não sei se de alguma forma eu chamei a atenção no meu pedido, mas ele gerou uma conexão comigo muito forte, porque ele simplesmente lembrou do meu pedido em meio a tantas pessoas. Imagine se ele faz isso com todo mundo. Com certeza ele é um garçom que não vai ficar sem emprego. E aí, gente, eu chamo a atenção para essa questão dos 5%. Por que esses 5% sempre terão empregos? Porque eles descobriram conscientemente ou inconscientemente que eles estão ali para resolver problemas dos outros. Quando ele encara nessa vibe, nessa pegada, não tem jeito. Você vai ter lá 10 engenheiros, está na maior crise do país, 8 vão ser mandados embora e 2 vão ficar lá. Porque esses sim entenderam que resolver problema é a melhor coisa que tem para garantir sua empregabilidade, para criar um network bacana. E aí a gente pensa o seguinte, mas como ser isso? Lembra da questão da mente de aço que a gente estava falando? Tem ambientes muito hostis, tem ambientes difíceis de trabalhar. Mas como eu ser mente de aço num ambiente desse? Aí eu trago assim, de uma maneira bem rápida, a história do Nelson Mandela, que ficou aproximadamente 30 anos preso e boa parte numa cela isolado, né? E o que ele defendia, e até tem naquele filme Invictus, ele defendia o seguinte, podem prender meu corpo, mas não vai me prender a minha consciência. Então, é trabalhar isso aqui para que a gente possa assumir o problema, assumir as responsabilidades e fazer com que a sua vida de hoje, ela passe a ser o que você quer
amanhã, beleza? E aí eu trago mais algumas coisinhas para você entender. Uma palavra muito simples, autorresponsabilidade, resume tudo isso que a gente está falando hoje. O que seria autorresponsabilidade? É aquela pessoa que, em momentos difíceis, ela entende que o erro não é fracasso, o erro é experiência. O erro é um processo. E ela entende também que, nos momentos mais difíceis, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar pondo culpa nos outros e que tem que pegar no cabo da enxada, como se diz lá em Centralina, e ir para frente, lutar, trabalhar, fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que não seja da melhor maneira possível. Tem um processo assim na área de gestão que é melhor você ter ideias medíocres, mas colocar a mão na massa, do que você ter ideias mirabolantes e ficar só no mundo da ideia. Olha que interessante, você com ideias medíocres, mas que você coloque a mão na massa e faça executar a tal da acabativa, né? Tem muita gente que é de iniciativa e não acaba, e tem gente que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. Enquanto você está tendo uma ideia hoje, tem 12 pessoas ao mesmo tempo tendo ideias iguaizinhas, e essas ideias, uma pessoa colocando em prática e você não colocando, não adianta depois falar que ela passou a perna, ou que ela deu sorte, ou que você pensou nessas ideias, beleza? E aí, para a gente encerrar, eu só chamo vocês para entender o seguinte: imagine vocês num veleiro em alto mar. Nós temos 3 características de uma pessoa. Nós temos a pessoa pessimista, otimista e a de autorresponsável, a pessoa autorresponsável. Qual é a ação dessas pessoas frente a um temporal? Vamos pensar na pessimista. A pessimista, ela simplesmente põe a culpa no vento, no barco que não presta, em alguém que falou para ir naquele momento que não era para ir. Pronto. A otimista, ela volta, não reclama, mas ela volta e fica parada esperando a tempestade passar. Já a autorresponsável faz ajuste das velas e segue o bonde. Ali ela já se planejou, ali ela já entendeu o que ela tem que fazer, e ali ela sabe que se ela parar, alguém vai encontrar ela em algum momento e ultrapassá-la. E esse ultrapassar pode significar um bom emprego, pode significar o sucesso da sua empresa, pode significar a sua palestra ser melhor que a outra ou não. Ok? Obrigado, valeu pela atenção. Não se esqueça de se cadastrar no nosso canal Provocando Caos. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Nós temos um canal que chama Podcast Provocando Caos no Spotify, SoundCloud. Está em todas as plataformas de podcast. Você consegue acompanhar a gente lá com um debate bem bacana. Eu com o Igor e o Fábio discutindo carreira e oratória. Valeu, galera. Um abraço.